Valendo! Olá! Mais uma vez estou aqui para explicar o conteúdo a vocês, ou pelo menos tentar esclarecer um pouco das dúvidas de vocês sobre o conteúdo desta vez de funções, conceitos iniciais ainda. Só que agora a gente vem com os conceitos mais, um pouco mais elaborados do que os do primeiro período. Então, de início a gente já tem aqui o estudo do domínio de uma função real. A gente viu na aula passada que a gente tinha dois conjuntos A e B. Ok, e tinha um elemento aqui, um elemento aqui. E a gente tinha uma função, né? E o conjunto A era o domínio, o conjunto B era o contradomínio, e os elementos que eram correspondentes, os elementos de B que eram correspondentes de elementos de A era o conjunto de imagem. Tá? Mas nessa aqui vai ser um pouco diferente, porque a gente vai pegar uma função apenas, uma lei de formação, e vai determinar o domínio dela. Como assim? Bora ler o que está escrito na apostila, eu vou tentando traduzir para vocês o que quer dizer. Vimos que uma função consta de três componentes: domínio, contradomínio e lei de correspondência. Certo? Quando é citada uma função f de A em B, já ficam subentendidos os domínios A e o contradomínio B. Como eu falei, né? Quando temos A e B já definidos, é fácil de ver quem é o domínio e o contradomínio. Às vezes, porém, é dada apenas a lei da função, que seria a lei de formação também. Função f sem que A e B sejam citados. Nesses casos, consideramos o contradomínio B igual ao conjunto dos números reais e o domínio A como o maior subconjunto de R dos reais. Tá? Então, esse A ele pertence aos reais. Na verdade, está contido, né? Tem que tirar as H e colocar só o Czinho lá. Tal que a lei dada define uma função f de A em R. Tá? Então, se você ficou confuso nessa parte, tem uma aula nossa lá no primeiro ano sobre conjunto, sobre subconjunto. Tem que vender meu peixe, né? Ganhar mais view. Mas é sério, gente. Tem um pouco lá do que é citação de subconjunto, e você pode ver a apostila também de algum colega seu. Então, a gente vai mexer muito com esse negócio de subconjunto e conjunto de números reais. Tá? Então, a gente vai determinar domínio de funções apenas com a lei de formação delas. E você vai ver o seguinte: o domínio é mais sobre o que a função pode assumir, sobre o que, na verdade, é mais sobre o que ela não pode do que ela pode assumir. Geralmente pode ser, de repente, todos os reais. Mas às vezes, quase sempre, o que pega a gente no domínio são as restrições. A função tem umas restrições e você tem que saber quais são aquelas restrições. Por isso que eu digo, o domínio é mais sobre que valores o x não pode assumir do que valores o x pode assumir, tá? E a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Vou explicar para vocês. O exemplo 1, a gente vai explicitar o domínio das funções reais abaixo. Então, no exemplo 1, a gente tem o seguinte. Exemplo 1, na letra A, a gente tem a função f de x igual a 1 sobre x. Tá? Então, as observações são: 1 sobre x só existe em R se x for diferente de zero. Tá? Como eu falei, a gente tem que ver quais são as restrições, gente. Como assim, quais as restrições? Se eu tivesse uma função qualquer aqui, vou pegar o vermelho. Se eu tivesse uma função aqui aleatória, 2x, 2 vezes x, a gente ia ver o seguinte: o x pode assumir qualquer valor aqui, sem delimitação nenhuma, tá? O x ele pode assumir valor negativo, porque ia continuar nos reais. O x poderia assumir o valor de zero. O x poderia assumir uma fração, racional, irracional, tá? Que continuaria valendo. Então, o domínio dessa função seria todos os números do conjunto dos números reais. Tá? Mas quando a gente tem aqui f de x igual a 1 sobre x, a gente tem uma restrição. Nem todos os valores podem ser substituídos por x aqui, nesta função. Por quê? Não existe
divisão por zero na matemática, tá? É uma definição matemática e a gente não pode trabalhar com uma fração 2 sobre 0, 1 sobre 0, tá? Então a gente vê a primeira restrição, 1 sobre x só existe em R se x for diferente de 0. Então x não pode ser igual a 0, logo x diferente de 0. Você usa esse símbolo aqui, tá? Dizendo que vai ser diferente de 0. Não existe divisão por 0, certo? E segunda, para cada x diferente de 0, o valor 1 sobre x existe e é único, que vai ser o inverso de x. Tá? Lembrando que tem um erro aí, tá? Na apostila de vocês. Vocês estão assistindo esse vídeo com a apostila. Aí nesse exemplo A, no exemplo 1, tem um nono aí. Ignora o nono, só coloca um parênteses, que é inverso de x. Tá? Não, esse nono aí foi erro de digitação nossa. Então só risca lá e coloca um parênteses no lugar do nono. Então, para cada valor diferente de 0, existe um valor para a função. O único valor que não pode vir aqui vai ser o 0. Professor, pode ser um valor negativo? Pode. A função vai ser negativa, mas não tem problema, ela vai continuar sendo um número real. Lembrando que o número real são a união dos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tá? Só não pode ser o 0 porque é uma definição matemática. Então, como eu falei, agora o domínio vai ser o domínio da função. O domínio da função vai ser o conjunto dos números reais. Olha como a gente vai representar. Menos o conjunto unitário de elemento 0, tá? Então só não pode ter o 0, então vai ser os reais, todos os reais, todos, qualquer um, menos o número 0. Que ele pode ser escrito também da forma R com asterisco, ou seja, reais não nulos. Tá? Esse asterisco significa que o 0 não faz parte da parada. Tá? Então o domínio da função é os reais menos o número 0, o conjunto que tem número 0. Ok? Então, gente, o domínio da função vai ser sobre isso, como eu falei. Vai ser mais sobre restrição. E quais são as restrições que a gente tem que se ligar? Não existe divisão por 0. Tá? 0 elevado a 0 também não existe. Né? E o que mais que não existe? Nos reais, eu estou falando isso nos reais. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando a gente tiver um valor aqui, por exemplo, raiz de x, o x ele tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Então, às vezes, a gente vai ter uma função, por exemplo, que vai ser assim, olha, 1 sobre raiz de x. O que é que não pode ser? Esse valor todo aqui não pode ser 0, e esse valor de x não pode ser negativo. Ou seja, ele só pode ser maior que 0. A gente vai chegar lá, mas estou logo adiantando. Domínio da função, você tem que se ligar nas restrições. Letra B. F de x é igual... Baixa um pouquinho, né? X menos 2 sobre x mais 5. Letra B. F de x é igual a x menos 2 x mais 5. Tá certo? Tá. Como eu falei, restrições. Restrições, restrições, restrições. Guarda essa palavra. Quais são as restrições agora? A gente tem uma fração e na fração o denominador não pode ser 0. Quem é o denominador? Todo o meu camarada aqui, x sobre 5. O x sobre 5, então, ele tem que ser o que, gente? Diferente de 0. X sobre 5? X mais 5, desculpa. O x mais 5 tem que ser diferente de 0. Então, como a gente quer saber dos valores de x e não de x mais 5, a gente tem que deixar o x sozinho. A gente não faz isso na equação, vamos fazer também na equação, ou na equação reversa, na equação cortada. X mais 5 diferente de 0, x diferente de, estava positivo, passou? Negativo. X diferente de menos 5. Mas não é só chegar aqui e dizer, olha, o domínio é esse. Não, o domínio da função... Deixa eu ver se eu deixei passar mais alguma coisa. Não, né?
O domínio da função é todos os reais menos o conjunto unitário de elemento menos 5, tá? Para cada x diferente de menos 5, o f de x existe, é único, e porque a divisão de um número real por outro diferente de 0. Então, bora exemplificar aqui. Por que não pode ser menos 5, professor? Se eu colocar menos 5, eu até não fiz isso daqui, né? Vou fazer agora. Se eu colocar f de menos 5, vai ser menos 5 menos 2. Tá? Porque na função, até esqueci de explicar isso. Onde tem x, a gente substitui pelo número que a gente está colocando aqui. Tá? Coloquei menos 5, então tinha x aqui, coloquei menos 5. Menos 2 é da função. E aqui ia ficar menos 5 mais 5. Menos 5 menos 2, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 5 mais 2, 7. Menos 5 mais 5 dá 0. É uma indeterminação, não existe nos reais, como eu falei. Por isso que o domínio é reais menos conjunto menos 5. Mas se eu pegar qualquer outro número, um 0, por exemplo, f de 0, onde tiver x eu vou colocar 0. 0 menos 2, 0 mais 5. Tá? Substituí onde tinha x aqui, eu coloquei 0. 0 menos 2, menos 2. 0 mais 5, 5. Ah, professor, mas não é divisão exata. Não tem problema. Pertence aos reais. Portanto, é um valor do f de x para o valor de 0. Esse valor é único. Para o valor de 0, o resultado vai ser esse aqui. Ok? Acho que o outro pincel vermelho é melhor. Que dá pra... Esse aqui? Tá mais vívido. Tá, gente? Então é por isso. Às vezes, se você não conseguir calcular, você vai substituindo valores aqui. Não tem problema nenhum. E ver, por exemplo, se eu colocasse menos 5 aqui de primeira e eu visse que ia dar 0 aqui embaixo, então eu saberia, né, que o domínio ia ser os reais menos o conjunto formado pelo elemento menos 5. Tá bom? Certo, letra C. Tô indo bem? Tá muito rápido? Tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Olha, vocês ouviram, né? Não podem reclamar da aula. Letra C. F de x. Toma-te. Aula remota boa. Tô até torto aqui. X quadrado, diga lá pra mim. X quadrado menos 6x mais 5. Menos 6x mais 5. Ou vontade de fatorar essa equação, essa expressão aqui, né? Bonitinho. X quadrado menos 5x menos x mais 5. Mas nós vamos fazer o seguinte. Não. É só isso, calma. Tá? O que é que a gente tem que saber? Mais uma vez, se a gente tem uma fração, a gente sabe que o denominador não pode ser? Você falou aí na sua casa, eu sei. 0. Não pode ser 0. Então, todo esse meu camarada aqui, x quadrado menos 6x mais 5, todo ele, x quadrado menos 6x mais 5 tem que ser diferente de 0. Portanto, se eu resolver a equação, eu vou saber quais valores x não pode assumir. Eu sei que um deles é 1, né? Mas tem outros também. Mas como é para fazer isso sem ter que estar adivinhando, né, professor? Porque se eu atribuir o valor 1 aqui, 1, eu vou saber que isso daqui vai dar 0. Esse vai dar 0. E se eu atribuir outro valor também, eu posso ir testando os valores. Os valores que derem 0 ia ser as restrições da minha função. Mas a gente pode resolver a equação de segundo grau com a fórmula de Bhaskara, tá? Polêmica. Ou porção em produto também, pode ser. Mas, né, para padronizar, Bhaskara. A polêmica eu falei porque em 2020, quando eu dei aula no primeiro ano, tive alunos que estudaram
equações quadráticas, tive alunos que não estudaram. Pelo menos segundo o que eles me falaram, né? Não sei como é o currículo das escolas também. No 2020, os alunos do primeiro ano. Os alunos do primeiro ano que tinham... Que são os alunos do segundo ano agora, basicamente fizeram só o nono, né? E teve gente que não estudou equações quadráticas no nono. Não sei. Mas é bom você aprender. Equações quadráticas. Equações quadráticas é o seguinte. Bora resolver a equação primeiro. Bora colocar com igual aqui na equação. Porque a gente sabe fazer com igual. Com diferente a gente não sabe. Vou fazer quadrática Bhaskara e depois eu faço em produto, né? Pode apresentar 2 modelos para Apresentar 2 métodos. É. E o da fatoração também. E o da divisões polinomiais também, que é o que eu mais gosto. Por Bhaskara. É. Por... Opa, errei. Um H. Não sei se eu errei o H. Vamos vivendo. Tá, gente. O que é a equação quadrática? Equação quadrática é uma equação... Eu vou ter que apagar aqui porque quero ser o mais didático possível aqui nessa equação quadrática. A equação quadrática é uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a 0. E para cada coeficiente desse, a gente pode obter em cada equação quadrática. Por exemplo, aqui o a seria o valor que está na frente do x². Como não tem valor nenhum na frente do x², a gente considera que tem uma multiplicação aqui, então esse valor é o 1. Tá? Quando não aparece o valor na frente do x², o a é igual a 1. B. O B é o valor que está na frente do x, considerando sempre o sinal dele. Aqui é menos 6. E o C é o valor que está sem x, que é o 5 positivo. Tá? E depois disso você vem para a fórmula do delta, que é b² menos 4ac. Tem gente que tem isso decorado na mente. E b² menos 4ac, você vai substituir os valores nas fórmulas. B, quem é B? Menos 6. Menos 4 vezes A, quem é A? 1. C, quem é C? 5. Beleza. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. Todo número elevado ao quadrado é não negativo. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Portanto, delta é igual a 16. Pegaram aí a primeira parte? Espero que sim. Espero que sim. Ok. Depois de determinar o delta, por que a gente faz primeiro o delta? Porque se ele for negativo, a gente não continua, né? A equação. Já que a gente está trabalhando com números reais. Agora vem forma do deltazinho. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Tá? E você vai pegar os valores que você já tem, que é o b, o delta e o a, e substituir aqui. X é igual a menos b, quem é b? Menos 6. Aqui, ó. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 16. Que a gente determinou bem aqui. Se você errar aqui, você vai errar aqui. Não, erre aqui. Nem aqui. Sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Aí, só usar os cálculos aritméticos, algébricos. Para tirar do parênteses, faz o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Não precisa colocar o mais é invisível. A gente vê pela fé. Mais ou menos raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é? 4.
4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 é 16. E 2 vezes 1, 2 elementos neutros da multiplicação. Tá, e aí a gente tem mais ou menos, então a gente vai fazer duas continhas e a gente vai ter dois valores para o x. O x1, que eu gosto de trabalhar com 1, porque com linha vira derivado. Eu vou querer derivar, vai dar 0. Não vai dar 1, né? 0 vai ser a constante. Vai ficar 6 mais 4. Viram? Eu vou fazer o x1 e x2. Com x1 eu uso mais, com x2 eu uso menos. E eu vou ter dois valores diferentes, tá? 6 mais 4, 10, dividido para 2, que é igual a 5. 6 menos 4, 2, dividido para 2, que é igual a 1. Falei que ia dar 1. Então, o resultado dessa equação é 1 e 5, tá? Ou seja, são os valores 1 e 5 que, se eu substituir no lugar de x aqui, nessa equação, vai dar 0. Tá? É verdade isso? Bora pegar 1 aqui. Hoje eu estou muito didático. Paciente. 1 quadrado para x igual a 1. Menos 6 vezes 1 mais 5. 1 quadrado dá 1. 6 vezes 1 dá 6. Mais 5. Tá? 1 mais 5 dá 6. Menos 6 dá 0. E o mesmo vai ser válido também para o 5. Tá? Sempre verifique isso na equação que você fizer. Então, para o valor 1 e para o valor 5, vai ser 0 aqui embaixo. Então, o domínio da função vai ser todos os reais. Fora isso, vou colocar qualquer valor e não vai zerar. Vai ser todos os reais menos conjunto formado pelos elementos 1 e 5. Ah, professor, muito grande isso. Não quero. Também não. Bora fazer por soma e produto. Agora, como a Cláudia indicou, né? Por soma e produto. O que é soma? É soma. O que é produto? É multiplicação. Como assim? Eu vou pegar dois valores. Não faz com parênteses, é? Dois valores somados dá as somas das raízes dá menos b sobre 2a. Você vai pegar esse valor aqui. É isso que é um pouco difícil de explicar, né? Tá, bora pegar aqui. X quadrado menos 6x mais 5. Vou colocar de outra cor aqui para destacar. Tá pequeno. É a mesma função, tá, gente? Mesma equação que eu tô pegando aqui. X quadrado menos 6x mais 5. Eu estou mostrando outro jeito de resolver a equação quadrática. Eu vou pegar esse valor, colocar ele com sinal contrário e dividir pelo valor de A. Menos B sobre A, né? Sobre 2A. Menos B sobre A. E colocar o valor contrário. Se é menos 6, vai ficar 6 dividido pelo valor de A, que é 1. 6 dividido para 1 dá 6. Ouviram, gente? Eu vou colocar aqui entre parênteses. Menos B sobre A. Tá, mas quando vocês forem fazendo mais exercício, vocês vão pegar a manha, não precisa nem estar anotando fórmula. E outros valores que multiplicado tem que dar C sobre o valor de A. 5 dividido para 1, que dá 5, tá? Sem trocar o sinal. Aqui foi B sobre 1, troquei o sinal. Aqui é 5 sobre 1, não troco o sinal. Dois valores que somado dá 6 e que multiplicado dá 5. Um chute aí. 2 mais 4. 2 mais 4 dá 6? Se eu pegasse aqui 2 mais 4, dá 6. Porém, 2 mais 4 dá 5? Não. Então, não vale como solução da equation. Mas se eu pegar 1 mais 5 dá 6? E 1 vezes 5 dá 5? Não, né? Portanto, a solução da equação é 1 e 5. Tá aí? Fez em 1, 2, 3 linhas. O que você fez em todas essas linhas aqui.
Some produto. Esse é o resultado, some produto. Sempre dá certo? Nem sempre, né? Às vezes tem uns números cabulosos. Mas recomendo você aprender esse método aqui. Tá? E aí você ia chegar a essa conclusão novamente. O domínio da função, reais menos o conjunto formado pelos elementos 1 e 5. Tá ok? Beleza, vamos prosseguir. Letra D. F de x é igual a raiz quadrada de 3 menos x. Nesse caso, o valor daí de dentro ele pode ser zero, porque ele não pode ser negativo. Logo, se ele não pode ser negativo, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Então, 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Dizer que ele precisa ser positivo ou zero significa dizer que ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá, gente? Perdão. Tá, em raiz quadrada de 3 menos x só é possível em R se 3 menos x for maior ou igual a zero. Em R, como eu falei mais cedo, nos reais não há raiz quadrada de números negativos. Então a gente vai meio que fazer uma inequação aqui. A gente sempre deixa o x desse lado aqui, né? Então eu vou passar o 3 para lá. Menos x maior ou igual a menos 3. Mudou de lado, muda de sinal. Agora eu vou ensinar um negócio para vocês, que é o seguinte. Quando a gente tem uma equação ou uma inequação, e quando a variável é negativa, tá? Eu não quero o valor de x quando eu estou resolvendo a equação. Eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Portanto, o x precisa estar negativo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu multiplico por um número que vai mudar o sinal de todo mundo, mas não vai mudar a grandeza deles, que é o menos 1. Eu posso multiplicar toda a equação por menos 1. Tá? E aí eu vou mudar o sinal de todo mundo. Só que é o seguinte, eu mudo o sinal tanto deles aqui, quanto o sinal da desigualdade também. Se é maior, vai passar a ser menor. Tá? Então vai ficar x menor ou igual a 3. Olha. Estava negativo, ficou positivo. Estava negativo, ficou positivo. Estava maior, ficou menor. Ok? Fui claro nisto? Claro nisto? Tá? Então x tem que ser menor ou igual a 3. Então, mais uma vez, para cada x menor ou igual a 3, existe é único. Tá? O valor de f de x. Tá? Então, a solução, o domínio da função, aliás, vai ser o conjunto x percentil reais, né? Como eu falei na aula do primeiro ano, e x é menor ou igual a 3. Como assim, professor? Para todo valor que eu pegar menor que 3, eu vou ter um valor real para a função. Opa, eu coloquei... Sobe um pouquinho, né? Raiz... Eu coloquei diretão, né? F de x igual a raiz quadrada de 3 menos x. Mas isso não é problema. Tá, então, qualquer valor que eu pegar menor que 3, eu vou ter um valor real dessa raiz quadrada, tá? Por exemplo, se eu pegar f de 2, vou ter 3 menos 2, que vai ser raiz de 1, que é um número real. Posso pegar um valor negativo? Posso. Se eu pegar menos 13, posso pegar menos 13, professores? Posso, né? A função é minha. Menos 13. 3 menos 13. Vai ficar 3 menos com menos mais 13. Dá 16. É um valor real. Tá? Mesmo que não tenha raiz esse valor aqui, mas continua sendo um valor real. O que a gente não pode é ter um valor negativo aqui. Então, qualquer valor menor ou igual a 3, eu vou ter um valor real.
Mesmo que eu coloque o valor de 3 aqui, vai dar 0, mas não tem problema, a raiz de 0 é 0. É possível. Mas aí no caso, o 4 ali não serviria, né? Mas se eu pegar um valor maior que o 3, por exemplo, 4, não vai ser número real. Menos 4. Ficar menos 1. Tá? Não pertence ao RH, ou não existe em RH. Por que eu fiz isso? Não pertence ao RH. Tá bom? Letra E já. Olha, acho que vai demorar muito essa aula, não. Letra E. Raiz de 7 menos x sobre raiz de x menos 2. Raiz de 7 menos x menos 2. Beleza? Quais são as indefinições? Todo esse camarada aqui não pode... na verdade, esse camarada aqui não pode ser 0 e não pode ser negativo. Ele só pode ser um número positivo, ou seja, maior que 0. Esse camarada aqui, ele pode ser 0, mas não pode ser negativo. Tá? Então, como eu falei, domínio da função, você tem que estar ligado nas restrições. Bora pegar primeiro 7 menos x, tem que ser maior ou igual a 0. Menos x maior ou igual a 0. Mais uma vez eu vou passar o 7 para o outro lado, vai ficar menos 7. Se eu multiplicar por menos 1, o que acontece? Muda o sinal, muda o sinal, muda o sinal, tá? Mudou o maior, ficou menor. Então aqui o x tem que ser menor ou igual a 7, tá bom? E outra restrição, o x menos 2, veja bem, ele está como denominador de uma fração, e a gente sabe que o denominador de uma fração não pode ser 0. E ele está também dentro de uma raiz quadrada. E o valor que está dentro da raiz quadrada não pode ser negativo. Ele só pode ser positivo, diferente de 0. Então ele só pode ser maior do que 0. Então x maior, menos 2 passa, mais 2 positivo. Mais 2. Tá? Tá, professor, como é para interpretar isso? Bora ver aqui na apostila. X pertence... Tá, se a gente for olhar isso aqui com uma reta numérica, é uma boa, né? Reta numérica. 0, 1, 2... 7. A gente vê o seguinte, ele pode ser 7 e pode ser menor que 7, tá? Porém, ele tem que ser maior que 2, tá? Então, o valor de x, ele tem que transitar entre esses dois valores aqui, ó. Certo? Ele tem que transitar, tem que ser maior que 2, a partir de 2,1, ele já está valendo, né? 2,0001 já está valendo, né? Tá? A partir de 2,00001 ele já está valendo, só não pode ser 2. Tá? Então, x pertence, a gente pode representar isso como um intervalo. Intervalo 2 e 7. Que é isso, professor? Se eu escrever errado? Não. Quando eu escrevo assim, quer dizer que o 2 não está no conjunto. Tá? Vocês estudaram comigo o ano passado e com a Cláudia também, no primeiro ano, vocês viram o seguinte, quando a gente tinha um conjunto bem assim, olha. O 7 estava incluído no conjunto, mas o 2 não. Tá? Então a gente pode representar isso também desta forma. Um intervalo fechado em 7 e aberto em 2, porque o 2 não vai fazer parte do conjunto. Então o domínio da função nesse caso não vai ser possível a gente colocar R menos, porque não pode atribuir nenhum valor menor que 2 e nenhum valor maior que 7. Tá? Então não tem essa muito de reais menos
o conjuntinho. Não, é só o que está dentro do intervalo aberto e fechado, 2 e 7. Semi-aberto, semi-fechado, né? 2 e 7, que vai do 2 aberto até o 7 fechado. Vai do 2,00001 até o... Então, gente, domínio de uma função é isso. Preste atenção nas restrições e você vai tentar tirar a restrição. A restrição não vem bonitinho como veio 1 sobre x, né? Ela vem assim, né? Na forma de x mais 2 e você precisa resolver a equação. Às vezes quando vier assim, olha, uma raiz quadrada, por exemplo aqui, x quadrado, tá, isso vem, né? Vai ter que resolver a equação quadrática lá para a raiz, para ver onde não pode ser zero e onde não pode ser maior que zero. Tá? Então, fiquem ainda por aí, porque a gente vai ter outras aulas, provavelmente em outros vídeos, que a gente vai estar postando aí para vocês. Boa sorte e bons estudos. 7, ok? Espero que tenha dado para entender, gente, isso daí.